Eu, eu já vi algumas coisas aí, só que eu não ligo não. Primeiro, eu vou ser bem sincero para você, olhando aqui no seu olho. Eu não pedi para isso acontecer na minha vida, em nenhum momento. Como eu disse para você, eu estava quietinho, lá na minha paróquia, lá no Pantanal. Eu não pedi para aparecer em mídia, eu não pedi para que isso acontecesse. Mas uma vez que aconteceu, eu me entreguei. Assim como eu sei também que vai ter a hora que eu tenho que sair. Eu acho que tudo na vida é um momento. É o que eu estou vivendo. Uma outra coisa que eu posso dizer para você também é que depois disso eu sou um padre melhor. Por quê? Eu entendi, assim como o Carlos, que a Eucaristia, o padre sem Eucaristia não é padre, e a forma que eu celebro diz muito. Pelo zelo que eu tenho hoje, cada vez mais ainda, cada missa que eu celebro. Eu entendi também que muita coisa não gira em torno de mim e que não depende de mim, mas eu posso ser um com os outros. E que essa oportunidade que Deus me deu de ir ao encontro de tantas pessoas e ouvir muitos clamores me faz cada vez mais pensar e repensar no que eu posso estar contribuindo para que as pessoas também possam se tornarem pessoas melhores. Embora eu não sou solução nem resposta para ninguém. Mas eu sei que tudo isso é um momento. E eu sei que desperta, assim, se basta qualquer pessoa ficar em evidência em qualquer coisa, isso na igreja, isso na empresa, isso na... é do ser humano. Só que eu não ligo, Rodrigo, sabe? Tem coisas que eu não me importo, sabe? Eu acho assim, quando é de Deus, e quando tá dando certo, vão sempre falar. Vão sempre falar. Então, eu tenho reta intenção. Mas falo. Falo, acho que falo. Assim, pra mim nunca chegou nada assim de concreto, mas a gente percebe num outro olhar, talvez um outro padre que fala, que de repente que eu tô querendo aparecer com as coisas. Ué, vai e faça. O carro não é propriedade de ninguém, o carro é da igreja, de todo mundo pode falar e fazer como eu fico tão feliz, tanta coisa surgindo em torno do carro, outros padres também apaixonados pela espiritualidade, que bacana. Vai em frente, sabe? Não tem nada desse sentido de posse com nada, eu sempre fui muito desapegado das coisas. Bom, e não é. Ninguém pode negar que você foi escolhido pela família dele. Isso é inegável. Por mais que pudesse ter partido de você, que aparentemente, né, a história não foi essa, Sim. mas ainda que pudesse, houve uma escolha. Pois é. E outra, assim, é tudo, é tudo tão efêmero. Eu acho que eu fui parte de um processo para que ele se concretizasse. Entendeu? E se concretizou. Pronto, o coroamento dele é com a canonização do Carlos. O que virá depois eu não sei. Então a gente deve pensar que de fato teve uma ajuda importante sua nessa canonização. Se a gente pudesse dizer exatamente em que ponto. Eu acho que a divulgação do Brasil e ter ido em todos os lugares foi um ponto marcante. Rapaz, eu fui, olha, de ponta a ponta desse país. Foi muito interessante a experiência. Só esse mês já fui em 2 países. Vou agora Itália e Irlanda. E em novembro, de novo, Estados Unidos. Vou fazer a Flórida, Massachusetts e Nova York. Sempre falando do Carlos. Sempre falando do Carlos. Sempre o Carlos. Sempre o Carlos. Sabe? Então, assim... Isso é nas igrejas desses lugares? Nas igrejas. Nas igrejas. Congressos, por exemplo, no Congresso Eucarístico Nacional que teve em Recife. Eu entrei 2 horas da manhã no palco. Eram uns 20 mil jovens. Eram uns 20 mil jovens. E aconteceu uma coisa muito bonita. Até conto nesse livro meu, segundo. Aí, Rodrigo, aquela multidão de jovens, aí quando eu saí lá do palco, que eu tinha acabado de falar sobre o Carlos, quando eu desci, aí aqueles jovens todos correram para ir ao meu encontro. Aí eu lembro que tinha lá um segurança, falou, padre, o senhor quer que tire? Eu, claro que não, vou atender todos. E atendi aquela juventude quase toda. Aí eu vi que tinha um jovem que estava chorando com uma jovem do lado. Aí eu chamei ele e ele falou, não, espera. Ou seja, deixa todo mundo terminar. Quando terminou, esse jovem veio, simplesmente se jogou nos meus braços e me deu um abraço e começou a chorar. Eu deixei o rapaz chorar. Aí, quando ele acalmou, ele pegou, me olhou assim, padre, eu cheguei aqui sem acreditar em Deus e eu saio daqui acreditando que ele existe. E a namorada dele, que tinha trazido ele para aquele encontro, e
Ele nunca tinha ido. Aí ela, poxa, eu vou em tudo seu, vem no algo meu. Então ele, depois que o senhor falou do Carlos, eu quero confessar. Aí eu atendi ele no outro dia lá no hotel, a confissão, depois ele foi para a missa. Então assim, poxa, isso aí foi muito bonito. E tem sido assim, né? Tem na, sido- na estrada, né? Tem muito testemunho, Rodrigo. Muito mesmo, sabe? Como que pode, né? Uma pessoa assim... É do Brasil para o mundo, não é da Itália para o mundo. A devoção ao Carlo Acutis é do Brasil para o mundo. Porque ninguém nem sabia que Carlos existia. Depois do milagre no Brasil foi que... É do Brasil para o mundo, Carlo Acutis. Não é da Itália para o mundo. E tem uma coisa interessante, né? O Dom Domênico fala português também. A mãe do Carlo aprendeu português. E ela está se preparando para ver o Brasil, viu? Ah, é? Quando ela vem? Estive com ela agora em abril, fiquei até lá na casa com eles. Padre Fábio, quando eu for, você vai estar comigo? Não sei. Eita, Dona Antônia. Então veja bem. Nós vamos ter um grande evento em 2027 no Brasil, que é o Congresso Eucarístico Nacional. Da outra vez ela foi chamada e não pôde vir, que foi em Recife. Quem organiza? A CNBB. No caso, esse ano, quem é a anfitriã é Goiânia. A Arquidiocese de Goiânia. 2027. 2027. E ela disse que já está certo, que depois da canonização do Carlos vai vir ao Brasil, sim. Eu penso na Dona Antônia num grande evento. Ela quer vir ao Santuário de Aparecida. E eu acho que o Congresso Eucarístico seria um momento onde todo o Brasil...